Uma boa noite, meus queridos irmãos, irmãs e amigos que estão nos acompanhando pela internet. Nós estamos chegando hoje no nosso último estudo aqui das cartas de João aqui para as 7 igrejas da Ásia. Nós estamos na 7ª carta do Apocalipse, a carta direcionada à igreja de Laodiceia. Aqui que vai ser o nosso tema hoje e eu convido você agora para pegar sua Bíblia aí onde você está, na sua casa, na sala, onde você estiver aí com a sua família, pega a sua Bíblia agora aí. Pode ser sua Bíblia física como essa, pode ser uma Bíblia eletrônica, não tem problema. Pega a sua Bíblia aí e você vai fazer aqui comigo. Olha, levanta a sua Bíblia aí. Conseguiu levantar aí? Deu certo? Levanta a sua Bíblia. Agora eu vou falar aqui e você repete aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora pega a Bíblia, coloca ela bem perto do coração. E eu vou pedir que você feche os olhos e nós vamos fazer uma oração. Pai querido, nós durante estas últimas 7 semanas estivemos estudando aqui estas 7 cartas que introduzem o livro do Apocalipse, Pai. As cartas que o Senhor deu a Jesus, Jesus deu ao anjo, o anjo transmitiu a João e João então enviou às igrejas ali da Ásia, Pai, naqueles dias. Essas cartas trouxeram lições preciosas para a nossa vida. Conhecemos um pouquinho da história da tua igreja através dessas cartas. E hoje, Senhor, nós chegamos naquela que é a última das cartas, a carta à igreja em Laodiceia, Pai. Esta carta não só representa a mensagem que o Senhor enviou para uma igreja lá no ano 95 depois de Cristo, mas a mensagem para a igreja de Laodiceia representa também a mensagem para a igreja no tempo do fim, nesses dias que nós estamos vivendo, Pai. Aqui o Senhor descreve a característica da igreja nesse período. E, Pai, ela não é nada agradável quando nós olhamos para ela, quando nós lemos essa carta e vemos essas características. Mas nós te agradecemos, porque para falar aquilo que o Senhor fala a essa igreja, só alguém que ama verdadeiramente é que vai dizer isso, Pai. E porque o Senhor nos ama, o Senhor nos repreende, o Senhor nos disciplina. E nesta noite, Pai, nós vamos abrir a Bíblia aqui para estudar esta carta. E que ao lermos aqui as palavras que o Senhor direcionou a essa igreja através de João, que essas palavras toquem profundamente o nosso coração, Pai. E nos faça nos voltar para o Senhor, a fim de receber do Senhor toda a riqueza espiritual que precisamos para a nossa vida. Nos abençoe neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês no livro do Apocalipse, no capítulo 3 desse livro, e nós vamos ler os versos 14 a 22. O texto diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós já vimos em cada uma dessas cartas que quando Jesus vai escrever para essa igreja, ele considera nessa carta as características da cidade. E das características da cidade, Jesus tira lições para a vida espiritual da igreja.
E como foi nas 6 cartas anteriores, não é diferente agora na carta que é escrita à igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia traz lições profundas para a igreja de Laodiceia. E é dali que Jesus tira alguns elementos para falar com essa igreja. E eu quero destacar algumas coisas importantes com vocês aqui, referente à cidade de Laodiceia, para que a gente compreenda então a mensagem que Deus direcionou para essa igreja. A cidade de Laodiceia, ela foi fundada por um rei chamado Antíoco II Teós. Ele fundou essa cidade possivelmente cerca de 250 anos antes de Cristo. Ele fundou essa cidade em homenagem à esposa dele, uma mulher chamada Láudice. E essa cidade estava sendo localizada numa região muito privilegiada, que era a estrada principal de comércio entre a cidade de Éfeso e a cidade também da Síria, ali naquela região. E além, né, de toda essa facilidade de circulação, essa cidade também era muito famosa pela comercialização. Eles tinham ali um grande centro de tecelagem naquela cidade, aonde eles produziam uma lã negra, e dessa lã negra eles faziam ali muitas roupas ali para a população daquela cidade, para a circunvizinhança também. Além dessa questão de ter um comércio muito significativo naquela cidade, Laodiceia também era um grande centro bancário, uma cidade muito, mas muito rica mesmo ali. E essa cidade, além de ser rica, além de ter ali esse comércio de tecelagem, era também uma cidade conhecida por ter uma grande universidade, um centro médico ali naquela cidade, onde eles produziam colírio, que era feito com óleo e um pó da Frígia, e com aquele produto eles produziam então um colírio que ajudava então a solucionar os problemas de visão também naquela cidade. E aquela cidade, ela sofreu um grande terremoto no ano 60 depois de Cristo. E esse terremoto devastou a cidade. E o que chamou a atenção de todas as pessoas ao redor de Laodiceia é que, embora ela tenha sido totalmente destruída por aquele terremoto, ela não aceitou nenhuma ajuda financeira do Império Romano. Ela se reconstruiu pela sua própria riqueza e diz que não necessitava, não precisava de ajuda do Império. Mas essa cidade, que tinha muitos aspectos positivos para ela como cidade, tinha um aspecto negativo. O calcanhar de Aquiles, a fragilidade de Laodiceia, era a falta de água. Laodiceia estava num vale, queridos, cercada por outras 2 cidades. De um lado tinha a cidade de Colossos, aonde tinha ali fontes de águas geladas. Do outro lado você tinha Hierápolis, com fontes de águas quentes, águas termais. E para chegar à água em Laodiceia, ele dependia de um aqueduto que vinha dessas cidades, para poder abastecer a cidade de Laodiceia. E o que acontecia nesse caminho, nesse aqueduto? As águas geladas de Colossos se misturavam com as águas quentes que vinham de Hierápolis, e quando chegava em Laodiceia, essa água estava morna, horrível para beber ali. E agora, quando Jesus escreve para essa igreja, ele tira elementos dessa cidade para aplicá-lo à realidade espiritual da igreja em Laodiceia. E eu queria que você acompanhasse comigo algumas lições que a gente pode aprender desta igreja para a nossa vida, para o tempo que nós estamos vivendo. As cartas, você já bem sabe, elas estão dentro de uma estrutura onde aparece primeiro o destinatário, depois aparece o remetente, depois vem ou um elogio ou uma repreensão. No caso de Laodiceia, não há elogio para Laodiceia, há só repreensão para Laodiceia. Depois, em seguida, vem um conselho para esta igreja e, por fim, a promessa para o vencedor desta igreja, queridos. E eu queria começar chamando a sua atenção para o versículo 14. O versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Aqui está o destinatário. A mensagem é primeiramente para o pastor, para a igreja ali em Laodiceia, para os líderes da igreja ali em Laodiceia. E depois, então, essa mensagem seria transmitida aos membros da igreja. Em seguida vem o remetente. O remetente é Jesus, e ele sempre se apresenta com algumas características bíblicas ali. Vamos ver aqui na sequência do verso 14
as 3 características com as quais Jesus se apresenta para esta igreja. Acompanhe comigo a leitura. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Veja que Jesus se apresenta para a igreja, querido, com 3 características. Primeiro, ele se revela como o Amém. Essa palavra Amém, ela significa verdadeiro, verdadeiramente. Ou seja, Jesus está se apresentando como não apenas aquele que contém a verdade, mas ele se apresenta como ele é a verdade. Na sua pessoa, na sua vida, ele é a verdade que a humanidade precisa. Em seguida, ele diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira. A expressão testemunha fiel e verdadeira é uma referência da divindade de Jesus Cristo. Que ele, Jesus, é a testemunha fiel e verdadeira de Deus o Pai. Jesus, através da sua encarnação e da sua vida sem pecado e da sua morte substitutiva em seu favor e em meu favor, ele mostra de forma assim a testemunhar o amor de Deus por você e por mim, por isso ele é chamado aqui a testemunha fiel e verdadeira. E a terceira característica que ele coloca aqui, ele diz que ele é o princípio da criação de Deus. Essa expressão princípio da criação de Deus tem criado alguns conflitos e algumas confusões de interpretação da natureza de Jesus Cristo. Alguns dizem assim, tá vendo? Aqui Jesus ele foi um ser criado, porque ele é o princípio da criação de Deus. Para que a gente compreenda um pouco melhor o que Jesus quer dizer com isso, a gente precisa voltar ao termo original para princípio, que é a palavra grega arquê, usada aqui no texto. E é traduzida aqui como princípio. Arquê pode ser interpretado de 2 formas. Pode ter um sentido passivo, pode ter um sentido ativo. Se aqui for aplicado o sentido passivo para arquê, aí Jesus seria considerado como o primeiro que foi criado pelo Pai. Mas isso não concorda com a revelação bíblica sobre a natureza de Jesus Cristo. Mas também a arquê tem um sentido ativo, no sentido de que o princípio aqui é aquele que dá início para a criação das coisas, é o motivador de toda a criação, é aquele que realiza a criação. E aí nós entendemos que a arquê aqui ele está num sentido ativo, porque isso concorda lá, por exemplo, com o que o próprio João, autor do Apocalipse, escreve no Evangelho, ali no capítulo 1, nos versos 1 a 3, quando ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no verso 14 ele dizia, este verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a Bíblia é clara para mostrar que Jesus, como princípio da criação de Deus, ele é o agente criador. Jesus é o seu criador. Jesus não é um Deus menor, não é um Deus que foi criado, não é um Deus que foi manufaturado, não. Jesus é eterno, ele tem natureza eterna, como o Pai tem natureza eterna e como o Espírito Santo também tem natureza eterna. E esse Jesus se revela para a igreja, não só do tempo de João, a igreja lá em Laodiceia naquele momento, mas para a igreja em todas as eras e principalmente no tempo do fim, dizendo que ele é o princípio da criação de Deus. E veja que interessante, se nós fizermos uma aplicação histórica e entendermos que a igreja de Laodiceia representa também a igreja no tempo do fim, a igreja de 1844 até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, e ele se apresenta para essa igreja exatamente como o princípio da criação de Deus, ele se apresenta num período, no início desta igreja, desse movimento mundial que nós conhecemos como Igreja Adventista do Sétimo Dia, que passa ali a exercer sua função aqui na Terra a partir de 1844, exatamente numa época em que logo em seguida viria e tomaria grande corpo na humanidade a teoria da evolução através de Charles Darwin, por volta de 1850. Para esta igreja, nesse tempo, Jesus se apresenta dizendo que ele é o Criador, que o ser humano não é fruto da evolução, e você não é fruto da evolução, eu não sou fruto da evolução, nós somos frutos da criação, nós fomos feitos, planejados por Deus, não somos frutos de um acaso, querido. Sabe por quê? Porque você está na igreja, você pertence à igreja de Cristo, e Cristo é o princípio da criação de Deus, é Ele que dá vida a toda criatura. E depois de se apresentar a essa igreja,
ele então agora ele vai partir para uma parte de repreensão. E aqui eu queria chamar a sua atenção. Não é agradável nós ouvirmos repreensões. É possível que você não goste disso e eu também não gosto disso. E a gente evita ter de receber repreensões. Mas inevitavelmente, em um momento ou outro da nossa vida, a gente vai precisar ser repreendido por alguma razão. E aqui Jesus traz uma repreensão para a igreja. E eu quero ler com você aqui, a partir do verso 15, quais são essas repreensões que Jesus traz a essa igreja. Acompanhe comigo. Ele diz assim: conheço as suas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Queridos, o que Jesus está fazendo aqui é um diagnóstico da igreja. Jesus, ele tem um diagnóstico de cada igreja. E você viu isso nos estudos que nós fizemos. Aliás, queridos, Jesus, ele está andando no meio dos candeeiros. Ele está andando no meio das igrejas. Jesus não está estático no meio da igreja. Ele está agindo de forma ativa no meio da igreja. E ele acompanha a igreja em todas as suas eras. Em todo o tempo da igreja, Jesus está acompanhando a sua igreja. E não é diferente hoje. E ao andar no meio da igreja, ele consegue ter um diagnóstico certo da igreja. Mas eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, que ao mesmo tempo que Jesus tem um diagnóstico da igreja, a igreja também tem um diagnóstico de si própria. E como acontece na maioria das igrejas, nunca o diagnóstico da igreja é o mesmo que Jesus tem da igreja. E isso mostra que Jesus tem uma visão mais apurada da igreja, uma visão que eu e você não temos. E aqui eu queria chamar a sua atenção para isso. Primeiramente, qual é o diagnóstico que a igreja tem de si mesma? E você vai ver aqui que no verso 17 a igreja olha para si mesma e ela diz que ela é rica, abastada e que não tem falta de nada. Afinal de contas, ela está numa cidade rica, ela não sofre perseguição, ela não tem, parece que, muitas heresias ali no seu meio, muitos problemas como tinha nas outras igrejas. Ela está descansando em berço esplêndido e ela acha que está tudo bem. Só que para uma igreja que acha que está tudo bem, Jesus olha para ela e diz: as coisas não estão boas, não estão assim como você pensa que está. E aí, para uma igreja que se considera rica, abastada e não tem falta de nada, o primeiro diagnóstico que Jesus tem dessa igreja é que ela é uma igreja morna. E o povo entendia bem isso, porque eles tinham muita água morna na cidade. E eles sabiam que a água morna não era boa para beber. A água morna dá náusea. E agora Jesus diz que a igreja está morna e que ele está a ponto de vomitar essa igreja da sua boca. Então isso chama a atenção da igreja. Isso mostra o seguinte, queridos, para você e para mim, que uma igreja morna é uma igreja que pensa que está bem, mas não está. É uma igreja que até funciona, tem bons templos, tem recursos, tem talentos dentro dela, faz muitas coisas, mas é uma igreja que ainda não se submeteu completamente ao senhorio de Jesus Cristo. É uma igreja que meio que serve a Deus, mas ainda continua flertando com o pecado. É uma igreja que, ao mesmo tempo que ela procura ser cristã, ela também não se importa de ser mundana. É uma igreja dividida. Por isso que ela é morna, ela recebe água quente, mas recebe água fria também e gelada. E ao mesmo tempo que ela professa uma fé, ela é fria espiritualmente também, a ponto de misturar essa frieza espiritual com um pouco de fé e transformar isso numa igreja morna. E Jesus olha para essa igreja e diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas sabe de uma coisa, queridos? Aqui é uma coisa muito bonita da parte de Jesus. Porque você só pode vomitar aquilo que está dentro de você. Isso significa que se Jesus fala que está a ponto de vomitar a igreja, é porque a igreja está nele. Porque foi ele que te escolheu, não foi você que escolheu ele primeiro. Foi ele que escolheu e ele te deu a salvação. Mas agora ele diz: você recebeu essa salvação, mas você não está conservando ela. Você está vivendo uma vida morna, você já parece que perdeu também o primeiro amor, como a igreja de Éfeso, e está vivendo mecanicamente uma vida espiritual. E para esta igreja,
Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar-te. Mas também há uma coisa muito impressionante nessa carta. Não há um verso que diga que Deus tenha vomitado essa igreja. Porque Deus deu uma mensagem. E se a gente acatar essa mensagem, não seremos rejeitados, não seremos vomitados, queridos. A outra característica que Deus dá, o outro diagnóstico que Ele faz dessa igreja, além dessa igreja ser morna, Ele diz assim que essa igreja, queridos, é uma igreja miserável, pobre. É uma igreja que ainda que tenha dinheiro, que ainda que esteja numa cidade rica, espiritualmente ela é pobre. Ela é pobre porque ela até aceita intelectualmente a palavra de Deus, mas ela não pratica a palavra de Deus, ela não exerce a palavra de Deus no seu dia a dia. A palavra de Deus não está inteirada no coração e na prática dessa igreja. E ela parece que é cristã, mas no fundo ela não é cristã. Por isso ela é chamada de pobre, miserável. Ela não tem compromisso com a palavra de Deus, queridos. Ele diz que esta igreja também, além de miserável, pobre, é uma igreja cega. Ela não consegue enxergar a sua real condição espiritual. E ela é uma igreja nua, que pensa que está andando em salvação, quando na verdade pode estar perdida. Mas, queridos, depois de fazer um diagnóstico tão pesado assim da igreja, tão difícil, Jesus caminha para o final dessa mensagem, dando um conselho para essa igreja. Porque Jesus, como médico dos médicos, Ele não só dá o diagnóstico da situação espiritual da igreja, Ele também tem um remédio para a igreja. Um remédio que você e eu precisamos. E quando Ele vai dar um medicamento para essa igreja, Ele aconselha essa igreja a comprar 3 coisas dele. 3 remédios que essa igreja precisa. E eu queria que você acompanhasse comigo no versículo 18. Aqui diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, para que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Veja, querido, 3 coisas que Jesus oferece para essa igreja, que ela precisa. Primeiro, essa igreja precisa de ouro refinado pelo fogo. O que é o ouro refinado pelo fogo? O ouro refinado pelo fogo pode significar 3 coisas aqui. Primeiramente, o ouro das provações. Segundo, o ouro da fé. Terceiro, o ouro da Bíblia. E quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente aprende que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E quando você ouve pela fé a palavra de Deus e pratica, as provações virão sobre a sua vida. Só que quando as provações virem, elas vão te provar. O fogo da provação vai te purificar, vai te burilar para que você seja um cristão melhor, um cristão transformado, que reflita realmente a imagem e a semelhança de Deus. Então esse é o primeiro remédio que nós precisamos, como Laodiceia nos diz que nós estamos vivendo. A igreja do tempo do juízo precisa do ouro da palavra de Deus, da fé pura e de suportar, a força para suportar as provações, porque sairemos dela melhor do que entramos. Tiago diz que essas provações nos aperfeiçoam, nos fazem pessoas mais completas, mais íntegras quando nós passamos por ela. O segundo remédio são vestiduras brancas para que nós nos vistamos. Veja, numa cidade que produzia lã preta, o povo conseguiu entender bem o que Jesus quis dizer para eles. Jesus está oferecendo uma veste branca. Veste branca é símbolo da justiça de Cristo, da justificação pela fé, da salvação que Jesus oferece para a sua vida e para a minha vida também. E aquela igreja, embora vivesse um contexto religioso, estava perdida e Jesus precisava que eles compreendessem a mensagem de salvação e aceitassem a salvação que ele estava oferecendo. E hoje, queridos, mesmo dentro da igreja, nós temos cristãos que estão perdidos e precisam da vestimenta da justiça de Cristo para a sua salvação. Será que eu estou falando para alguém que está precisando da justiça de Cristo nesse momento? Jesus está oferecendo para você veste branca de justiça para tirar essa mancha negra do pecado da sua vida e revesti-lo da justiça do Senhor Jesus Cristo, que é o perdão e a salvação que é colocada à sua disposição. E o terceiro remédio que ele oferece é o colírio, para que você e eu possamos enxergar nossa condição espiritual. O colírio era produzido naquela cidade também de Laodiceia e ajudava as pessoas a solucionar alguns problemas de visão que ela tinha. Jesus olha para a igreja de Laodiceia e diz: Laodiceia, você precisa do colírio,
mas não do colírio que é feito nesse estabelecimento medicinal aqui dessa cidade. Você precisa do colírio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o colírio que vai abrir os olhos da igreja para ela compreender sua real necessidade. O Espírito Santo é o colírio que vai convencer você e a mim do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo vindouro que virá sobre essa terra. Por isso essa necessidade do Espírito Santo. E se eu e você tivermos, queridos, o ouro da palavra, da fé e da aprovação, se tivermos as vestes brancas de Cristo e o colírio do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer, queridos? O nosso coração vai se abrir. Vai se abrir para Deus. Vai se abrir para Jesus para que Ele possa entrar. Sabe? Jesus olha aqui para mim e para você e Ele diz assim, olha, eu repreendo e disciplino você porque eu amo. A gente vê nessa carta aqui algumas declarações de Cristo que parecem totalmente antagônicas. Ao mesmo tempo que Ele diz que está a ponto de vomitar a igreja, Ele diz que ama a igreja. Ou seja, por mais pecador que você e eu sejamos, por mais displicentes que nós sejamos, por mais complacentes e autossuficientes que nós sejamos, Deus continua amando você e a mim, e continua apelando ao nosso coração, e nos chamando ao arrependimento, nos disciplinando, queridos. E a palavra disciplina aqui, ela vem de uma palavrinha grega, queridos, que significa instruir uma criança, corrigir, ou mesmo punir e castigar, não com o intuito de destruir, mas com o intuito de reformar essa criança, de reeducar, de colocar no caminho novamente, para que essa pessoa se arrependa e mude suas atitudes. Jesus está disciplinando você e a mim. Sabe por quê? Não porque Ele está irado e quer destruir você e a mim, mas é porque Ele nos ama. E por isso Ele disciplina e Ele repreende àqueles que Ele ama, queridos. E eu queria terminar essa mensagem falando da promessa que Deus tem para essa igreja. Mesmo para uma igreja que Ele não tem elogio nenhum para dar para ela, Ele tem uma promessa. Uma única promessa, na qual nela se completam todas as outras promessas feitas para as demais 6 igrejas também. Versículos 20 e 21 e 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, Jesus termina essa carta de uma maneira muito interessante. Ele traz à tona um outro elemento, mais uma vez um elemento, melhor dizendo, o elemento da porta. Se nós olharmos para as 2 últimas cartas, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, Jesus menciona esse elemento da porta. Na primeira, Filadélfia, uma porta é aberta no céu. Na segunda, a porta é aberta aqui na terra. Na primeira, é Jesus que abre e ninguém pode fechar. Na segunda, é só você que abre. Jesus não pode abrir. Ele depende que você abra. Na primeira, Jesus abre uma porta do céu oferecendo oportunidade de salvação e missão. E nessa segunda, você abre para permitir que Jesus entre e faça a missão que Ele precisa fazer na sua vida e na minha vida, que é transformar-nos para nos adaptar para o reino dos céus. Queridos, hoje é tempo de abrir a porta do nosso coração. E se você aí onde você está, abrir a porta do seu coração, Jesus vai entrar em sua vida, fazendo sabe o quê? Trazendo para você, querido, o ouro da palavra de Deus e da fé. Trazendo para você a vestimenta da justiça e do perdão. Trazendo para você o colírio do Espírito Santo para fazer você enxergar sua real situação e mudar sua vida e te colocar numa plataforma de salvação. E se a gente aceitar o remédio de Deus, se a gente abrir a porta do nosso coração para que esse médico dos médicos entre, trazendo os seus remédios que nós tantos precisamos, sabe o que vai acontecer? Ele vai curar você. Ele vai curar a mim, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos restaurar. E sabe qual vai ser o resultado final disso? Eu e você estaremos com Cristo e com Deus, com o Pai, no seu trono por toda a eternidade. Pergunto a você, você quer abrir a porta do coração? Quer permitir que Jesus entre na sua vida, trazendo a bênção da palavra de Deus,
a bênção do perdão e da salvação e a bênção da presença do Espírito Santo na sua vida? Se você quer isso, levante a sua mão aí onde você está. Ao levantar a mão, você está dizendo: eu quero receber o Espírito Santo de Deus. E se você receber o Espírito Santo de Deus, o colírio, com ele vai advir todas as outras bênçãos que você precisa para a sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus nesse momento. Pedir que Ele coloque na nossa vida, insira na nossa vida esses remédios que nós tanto precisamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós aqui levantamos a nossa mão num gesto dizendo ao Senhor que reconhecemos que não somos tudo aquilo que achamos que somos, Pai. Nós reconhecemos que precisamos da Sua graça salvadora sobre a nossa vida. Nós entendemos que precisamos comprar do Senhor o colírio, a veste, o ouro, que são as únicas coisas que podem sarar a nossa enfermidade, Pai. A enfermidade do orgulho, da autossuficiência, da complacência. Que nós possamos abrir o nosso coração, a porta do nosso coração, para que o Senhor entre e remova do nosso coração, Pai, todo esse orgulho, essa complacência, essa autossuficiência, essa autoavaliação totalmente errada que nós temos de nós mesmos. Que possamos nos esvaziar de nós, para nos encher do Teu Espírito. E que o Seu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, entre no nosso coração, pela porta que nós estamos abrindo agora, Pai. E Ele traga para nós o ouro da Sua palavra, para que a gente obedeça essa palavra. E pela fé, ainda que tenhamos que sofrer provações, nós vamos saber que vamos sair dela melhor do que entramos, Pai. Como ouro refinado pelo fogo. Pai, nós queremos o Espírito Santo na nossa vida, porque o Espírito Santo, Pai, vai nos fazer entender a justiça de Cristo, o perdão e a salvação. Porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós queremos o Espírito Santo do Senhor na nossa vida, Pai. Porque o Espírito Santo do Senhor vai nos fazer sermos pessoas realmente melhores. Sermos pessoas realmente transformadas pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo estando na nossa vida vai nos fazer enxergar a nossa real condição e aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. E que essas promessas do Senhor, a principal promessa de estar no seu trono, seja uma realidade na minha vida e na vida de todos os que ouvem essa palavra, em nome de Jesus. Amém.